Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Madame Bovary, do Flaubert. Esse livro aqui levou cerca de 5 anos para ser escrito, gente, e ele foi então publicado pela primeira vez em 1856, em folhetim. No ano seguinte ele foi então publicado em formato de livro e tudo mais. Só que antes disso, enquanto ele ainda estava sendo publicado em revista, ele já causou uma polêmica danada. Para vocês terem uma ideia, esse aqui então foi o primeiro livro publicado do Flaubert. Antes disso ele até tinha escrito outras coisas, mas nada tinha sido publicado. E ele já chegou sendo processado, gente. Basicamente foi isso que aconteceu. Aliás, não só o Flaubert, junto com ele o dono da revista que publicava, né, os capítulos em folhetim, e também mais uma pessoa, se eu não me engano, o cara da gráfica. Bom, mais alguém também foi processado junto com o Flaubert. Porque o Madame Bovary foi considerado na época uma afronta à moral e aos bons costumes. Mas é claro que esse processo não deu em nada, a não ser dor de cabeça para quem processou, porque no fim das contas esse aqui se transformou na verdade num livro sensação na época. Todo mundo queria saber do que se tratava esse livro, afinal de contas eles queriam saber o que é que esse livro tinha de tão imoral, não é mesmo? Então esse aqui acabou sendo o único sucesso de vendas do Flaubert em vida. Mas veja bem, esse livro aqui não se tornou relevante para a história da literatura somente por conta desse processo. Na verdade, antes disso esse livro já tinha sido muito bem considerado pela crítica. Olha só o que o Baudelaire, que era um contemporâneo do Flaubert, né, disse sobre o livro. Não digamos então, como tantos outros afirmam, com um mau humor leviano e inconsciente, que o livro deve seu imenso sucesso ao processo e à absolvição. O livro não incomodado teria conseguido a mesma curiosidade, teria gerado a mesma reação espantada, a mesma agitação. Aliás, as aprovações de todos os letrados já lhe tinham sido dadas havia muito tempo. Já na sua primeira forma, na Revue de Paris, né, essa aqui era então a revista que publicava os capítulos em folhetim, onde cortes imprudentes tinham destruído sua harmonia, o livro havia excitado um interesse ardente. Então Flaubert revisa mais uma vez o texto de Madame Bovary antes de ser colocado então em formato de livro, e é esse o livro que nós temos em mãos aí até hoje. Agora vamos lá, vou contar um pouquinho pra vocês do enredo de Madame Bovary, se é que vocês aí não conhecem. Gente, essa aqui foi a primeira vez que eu li esse livro, mas eu já conheci essa história praticamente de cabo a rabo por algum motivo. Eu nunca assisti a nenhuma minissérie baseada nesse livro, aliás nem sei se existe, nunca vi nenhuma das trocentas adaptações que foram feitas pro cinema desde a época lá do cinema mudo, enfim. Mas esse livro vai contar então a história da Emma Bovary, que é então essa jovem sonhadora, leitora de romances, que um belo dia então se casa com um rapaz com um futuro promissor. Ela se casa então com um médico, na verdade ele não é exatamente médico, gente, ele é apenas um oficial de saúde chamado Charles Bovary. O livro, aliás, começa mostrando pra gente a infância do Charles, né? Então, assim, num primeiro momento eu fiquei até na dúvida, mas pera lá, Madame Bovary não é a personagem principal do livro? Mas alguém aí ficou com essa impressão também no início da leitura? Bom, então, a gente acompanha uma história dentro de uma sala de aula, quando o Charles Bovary vai ser, então, introduzido ao mundo dos estudos. Então a gente acompanha esse garoto chegando para o primeiro dia de aula, sendo apresentado ali para o restante da sala, mas ele estava usando um chapéu muito estranho, as crianças logo começam a fazer bullying ali com ele, não é mesmo? E a partir de então, o narrador vai contando pra gente o quão medíocre é o Charles Bovary. Então ele nunca foi um aluno brilhante, o pai sim era, né, um médico ali da província onde eles moravam, um cirurgião e tudo mais. E ele esperava então que o filho fosse seguir a mesma carreira e tudo mais, só que o pai também percebe que o filho é meio complicado para os estudos, enfim. O máximo que ele consegue então é se tornar esse oficial de saúde. Mas a gente aqui ao longo do livro vai perceber que os amigos, os vizinhos e tudo mais vão chamá-lo de médico mais como um sinal de respeito, né? Vão chamá-lo de doutor e coisas do tipo. Um belo dia o pai da Emma quebra então a perna e é o Charles Bovary que vai até lá então cuidar desse senhorzinho. E é assim então que ele conhece a mulher de sua vida, só que ele ainda era um homem casado. Ele se casa com uma viúva muito mais velha do que ele, esse aí é um casamento arranjado pela mãe do Bovary. É um casamento meio estranho, mas o Charles mesmo é uma pessoa meio resignada, né, com as coisas que acontecem na vida dele. Ele vai levando aquele casamento, até que um belo dia essa primeira esposa dele morre e ele então está livre para cortejar a Emma, certo? Pois muito bem, Emma então é essa jovem sonhadora, leitora de romances da época e coisas do tipo. Ela se casa então com Charles Bovary esperando toda aquela felicidade dos casamentos, né, do e viveram felizes para sempre das histórias que ela lia.
Só que logo nos primeiros meses do casamento ela vai percebendo que aquilo ali é balela. Então ela vai vivendo aquela vidinha muito mais ou menos, ela vai se entediando terrivelmente, aquela coisa de jantar todas as noites com a mesma pessoa, não ter assunto com Charles Bovary, que também não se interessa muito por muita coisa. Ele sim é muito apaixonado por ela se casa achando que ela se apaixonaria por ele, mas não é isso que acontece. Então assim, é aquele casamento morno. Um belo dia eles são convidados para uma festa num castelo ou coisa do tipo, e essa festa é maravilhosa, e aí então ela vai ter um gostinho daquela vida que ela esperava para si, né, que era aquilo que ela lia então nos romances que ela consumia e tudo mais. E a partir daquela festa, mudanças ocorrerão com a Emma. Então se ela já sentia aquele tédio terrível, ela vai passar a demonstrar esse tédio, então ela vai ficar muito mais irritadiça. Quando a gente chega à segunda parte do livro, logo no início dessa segunda parte, ela vai então dar à luz a sua primeira filha. Então durante a gravidez a gente vai acompanhando a Emma sonhando com o filho varão que ela teria e com as alegrias da maternidade que ela também sempre ouviu falar, mas ela vai lá e se decepciona mais uma vez porque a criança que nasce é uma menina e ela não se sente uma pessoa realizada depois de dar à luz. Então ela vai meio que rejeitar essa menina. Então uma coisa que eles fazem com essa criança, e depois lendo os livros de apoio a gente descobre que isso naquela época já não era uma coisa comum, é entregar o bebê para ser cuidado por uma ama de leite, né, que eles vão chamar aqui de babá. Mas é o seguinte, o bebezinho vai morar com essa babá e de vez em quando a Madame Bovary vai até lá visitar sua filhinha. Depois de um ano a criança passa a morar ali com eles e assim, tem uma cena aqui no livro que inclusive é um tanto quanto chocante se a gente para pra pensar. Ela tá voltando, né, de um passeio, né, a Emma, e aí quando ela chega em casa a criança fica tão feliz, né, porque a mamãe voltou, vai correndo abraçar a mãe e a Emma vai dar um chega pra lá na menina, a menina vai cair com o rosto no chão, vai sangrar e quem vai cuidar ali do machucadinho da menina é o pai, né, porque afinal de contas o pai é o oficial de saúde da família, certo? Então no começo da segunda parte do livro fica claro pra gente que ela não está satisfeita com o casamento, não está satisfeita com a maternidade e aí ela vai entrar em contato com o Leon, que é um tabelião ali da região, e vai meio que se apaixonar por esse rapaz, não é mesmo? Mas nesse primeiro momento, essa paixonite da Emma Bovary é só assim, como é que eu vou dizer, é platônico. Eles chegam a conversar sozinhos e tudo mais, ela percebe que a recíproca é verdadeira, ele também gosta muito dela, enfim. Fica tudo meio que por isso mesmo porque o Leon ainda tá terminando a faculdade. Então ele acaba voltando para a cidade onde ele faz lá os estudos dele, larga a Emma lá, enfim, não dá satisfação nenhuma, porque afinal de contas não aconteceu nada, certo? Dali um tempo, Emma vai conhecer mais um rapaz por quem ela vai se apaixonar perdidamente, que é um rapaz chamado Rodolphe. Esse Rodolphe é tipo um desses solteirões, sabe? Muito rico, muito galante, vive sozinho numa mansão e tudo mais, e ela se apaixona perdidamente por esse cara. Mais pra frente aqui no vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o narrador desse livro, mas em alguns momentos a gente consegue ler, entre aspas, aquilo que está se passando na cabeça dos demais personagens. E enquanto a Emma tá lá suspirando pelo Rodolphe, achando que aquela ali é a chance que ela vai ter na vida dela de viver um grande romance e tudo mais, o Rodolphe tá pensando em se aproveitar dela. E como um bom galanteador que ele é, ele vai lá e não deixa passar essa oportunidade, certo? Então é aí que começa então o primeiro caso extraconjugal da Emma Bovary mesmo. E uma coisa interessante a respeito desse livro é que, ele foi processado por ser uma afronta moral e aos bons costumes da época e tudo mais, mas gente, não há descrição de sexo aqui em nenhum momento. O Flaubert é muito sutil pra contar ali tudo que tá acontecendo, entendeu? Então fica assim no ar, né? Mas para bom entendedor meia palavra basta, não é mesmo? A gente entende direitinho o que é que está acontecendo aqui. Ela se apaixona tanto por esse Rodolphe que aquela vida morna que ela vive em casa, né, com o marido e com a filha, passa a ser então insuportável para ela. E aí o que ela começa a fazer é gastar dinheiro desenfreadamente. Ela compra presentes pro amante, e aí é muito engraçado porque a gente passa a ler também aquilo que está se passando pela cabeça dele, não é mesmo? E aí ele vai dizendo coisas do tipo, poxa, mas que presente cafona, eu nunca vou usar isso aqui na minha vida, coisas do tipo, sabe? Mas ela tá lá, gastando rios de dinheiro com o cara e consigo mesma, né, comprando sapatinhos novos e coisas do tipo. E quando a situação na casa dela se torna insuportável pra ela, ela resolve então fugir de casa com o Rodolphe. Então ela convence o Rodolphe a levá-la para viver em outro país.
ela tem contato aqui direto com um dos personagens mais interessantes desse livro, que é o Leroux, o Senhor Leroux. Ele é um vendedor de novidades, digamos assim. Então ele vende tecidos para os vestidos dela e coisas do tipo, mas ele vende também joias, objetos de valor e coisas do tipo. Ela tem uma conta imensa com esse cara, por algum motivo ela não paga, e aí assim, essa conta só vai aumentando. Então ela acaba comprando algumas coisas com esse senhor Leroux para essa fuga, né? Então são os baús, um casaco de noite, coisas do tipo. Tá tudo preparado para essa fuga, e aí o que acontece um dia antes da fuga marcada? O Rodolfo escreve uma carta para ela rompendo a relação, então. Na verdade, ele tinha percebido que aquilo ia ser uma grande roubada na vida dele, né? Mas ele vai escrever a carta dizendo qualquer coisa do tipo, eu não quero ser uma desgraça na sua vida. E aí ela fica num estado deplorável quando ela recebe essa carta, pensa em suicídio, fica doente, passa meses doente, o marido fica lá cuidando dela, né? Todo cheio de dedos e tudo mais, enfim. Até que um belo dia ela descobre que o Leon, aquele rapazinho que tinha ido terminar os estudos, voltou para a cidade. Então isso dá um certo sopro de ânimo para ela volta então a frequentar as festinhas e tudo mais, acaba se encontrando com esse moço de novo, e não dá nem para dizer que eles vão reatar o relacionamento, mas eles vão então começar mais um caso extraconjugal de Emma Bovary. Só que um detalhe interessante a respeito desses casos da Emma é o seguinte: sempre chega um momento em que esses relacionamentos também se transformam em rotina, começam a ficar tão tediosos quanto o próprio casamento dela. Então ela passa por aqueles momentos de renovar as energias, ela vai lá e compra mais coisas e tudo mais para ver se, né, aquilo dá um ânimo novo pro relacionamento com o Leon. E aí a gente vai percebendo que, por exemplo, ela se diverte, digamos assim, muito mais sonhando com o próximo encontro do que durante o próximo encontro mesmo. Então é como se a Emma estivesse o tempo todo tentando transformar em realidade aquela fantasia dela. E a realidade está sempre puxando, né, os pés dela pro chão de novo. E enfim, caso você ainda não tenha lido esse livro, basta você saber que ela vai cada vez mais se enfiando aí nesses relacionamentos extraconjugais, criando dívidas e dívidas enormes. E leia o livro você aí também para descobrir o que é que vai acontecer com a Emma Bovary. Para quem já leu o livro, no finalzinho desse vídeo eu faço aquele momento spoiler comentando o final com vocês, certo? Eu inclusive vou comentar com vocês as semelhanças que eu encontrei nesse livro e no Ana Karenina, que já tem vídeo aqui no canal inclusive. Mas acho que eu posso comentar com vocês que eu tive a impressão de que esse aqui é um livro sobre o tédio. Então assim, o que o ser humano é capaz de fazer para se livrar do tédio e mesmo assim continuar a ser perseguido por ele. Além disso, esse aqui também pode ser entendido como um livro sobre expectativa versus realidade, sabe? Então assim, desde os pais ali do Charles Bovary no início do livro, né? Eles têm aquela expectativa de que o rapaz vai ser também um grande médico, um grande cirurgião, mas ele acaba sendo apenas um oficial de saúde. A gente tem a Emma achando que ela vai se casar e vai ter um casamento de contos de fadas, mas na verdade ela acaba se casando com o bobão ali do Charles Bovary. Ela tem ali aquela expectativa de que ter amantes vai trazer ali um certo, sei lá, tempero pra vida dela, mas na verdade ela vai cair na mesmice de novo. E aí, lendo os livros de apoio, daqui a pouco eu mostro pra vocês, a gente fica sabendo que o que o Flaubert faz nesse livro, e muito bem, é uma crítica à sociedade da época. Então assim, só pra gente entender o contexto histórico em que a história se passa. Essa aqui é uma história que vai acontecer ali durante um período meio morno da história da França mesmo. Então a história toda se passa durante o reinado de Luís Felipe. Quem fala sobre isso é o Nabokov. Deixa eu pegar aqui. Aqui nesse livro Lições de Literatura ele comenta então sobre Madame Bovary também. Ele vai dizer o seguinte, ó: a ação principal supostamente ocorre nas décadas de 1830 e 1840, no reinado de Luís Felipe. O capítulo 1 começa no inverno de 1827 e o final da história, que ele vai chamar de pós-fácil aqui, vai dizer que trata da vida de alguns personagens até 1856, que é o reinado de Napoleão III. Então toda a trama de Madame Bovary vai acontecer depois daquela Revolução de Julho, que é aquela revolução contada pelo Victor Hugo nos Miseráveis, né? Muita gente confunde aquela revolução com a Revolução Francesa, mas não é. E assim, pensando nessa questão da Emma ser uma leitora de romances e tudo mais, eu fiquei com a impressão de que esse aqui seria então o Dom Quixote do Flaubert, do mesmo jeito que o Northanger Abbey seria então o Dom Quixote da Jane Austen, né? Tem vídeo aqui no canal inclusive. Aqui a gente vai ter de novo, né, uma personagem mergulhando naqueles romances que ela lia e achando que a vida
deveria ser daquela forma, né? Então não é que ela enlouqueça aqui, como Dom Quixote enlouqueceu lendo as novelas de cavalaria. Ela simplesmente queria viver aquilo que ela lia nos livros. E aí os críticos literários vão dizer também que a Emma Bovary era uma mulher que lia muito, mas lia errado. Então olha só. Inclusive o próprio Nabokov, olha ele aqui de novo, né? Vai dizer que essa coisa do leitor se identificar com personagens de livros, na verdade é uma grande infantilidade do leitor. Isso me fez pensar em várias coisas aqui, gente, mas enfim. Eu vou ler aqui pra vocês o que ele diz, ó. Os livros não são escritos para quem gosta de poemas que fazem alguém chorar ou em prosa adora personagens nobres, como é o caso de Leon e Emma. Somente crianças podem ser desculpadas por se identificarem com os personagens de um livro ou sentirem prazer com histórias de aventuras mal escritas. E aí ele continua, mas é isso que Emma e Leon fazem. E aí, o que vocês acham dessa frase aqui do Nabokov? Eu vou repetir, ó. Somente crianças podem ser desculpadas por se identificarem com os personagens de um livro ou sentirem prazer com histórias de aventuras mal escritas. Enfim, além disso, aqui no livro do Nabokov, ele vai comentar também sobre a aparição recorrente de camadas na história. Então você tem desde o bolo do casamento lá da Emma com Charles Bovary no início do livro, que é toda em camadas. A gente vai ter o cabelo dela, que quando ela solta cai em camadas também. E tem a questão do caixão. Alguém vai morrer aqui nessa história e o caixão vai ter também várias camadas. Mas talvez a coisa mais interessante que o Nabokov faça aqui nesse livro é o seguinte, ele vai colocar aqui pra gente uma cronologia dos amores de Emma Bovary. Por quê? Porque a gente tende a achar que ela só amou o Leon e o Rodolphe, né, os dois amantes dela, mas ele vai enumerar aqui pra gente nada mais, nada menos do que 10 amores de Emma Bovary comentados aqui no livro. Desde o amor por professores ali da escola, quando Flaubert conta aqui pra gente sobre a infância e adolescência da Emma, vai passar ali pelo amor que ela achava que tinha pelo marido ali durante os anos de noivado e casamento, até chegar a um beijo apaixonado que ela vai dar numa imagem de Jesus Cristo num dado momento ali da história, gente. Então, além do Lições de Literatura, outros livros que eu usei como apoio foram esses aqui, ó. Eu peguei aqui no A Cultura do Romance, que é um livro incrível que saiu pela Kozak Naif, só que eles só publicaram o primeiro volume. Eu tô doida pra saber quem é que vai publicar os outros 4, né? São 5 volumes nessa coleção. Alguém aí tem notícias? Se vocês souberem, por favor, deixa pra mim nos comentários. Mas enfim, aqui nesse livro a gente vai ter, por exemplo, uma carta escrita por Gertrude Tennant. Ela vai então escrever uma carta acabando com o livro pro próprio Flaubert. Olha o que ela escreve na carta, gente. Não entendo como você pôde escrever tudo isso, com uma exclamação. Onde não há absolutamente nada de belo nem de bom. Essa senhora que claramente condenava o livro também, né? Junto com o pessoal que processou, né? O Flaubert. E na sequência a gente vai ter também um trecho, pelo menos, da sustentação oral no processo contra Madame Bovary. O advogado de acusação foi então o Ernest Pinard, e aqui então a gente vai ter acesso aos pontos principais levantados pela acusação. Então eles vão dizer que além de ser uma afronta à moral e aos bons costumes, uma questão que incomodou bastante as pessoas da época foi a questão da Emma ter controle sobre a sua vida. Então ela tomava aquelas decisões malucas, mas ela tomava as decisões sozinha. O narrador do Flaubert mesmo vai dizer em alguns momentos que ela era o homem da relação, digamos assim. Então desde os encontros, né, que era ela que decidia quando iam acontecer, até, sei lá, o hotel onde eles iam se encontrar, as dívidas que ela assumia em nome do marido e coisas do tipo, era tudo ela que decidia, né? Então assim, com muito medo de dar spoiler aqui nesse momento, mas é ela quem vai decidir o seu destino. Isso também incomodou bastante as pessoas da época. Sem contar, gente, que assim, aquilo que eu falei pra vocês, o Flaubert, ele diz não dizendo, né? Mas o primeiro encontro que ela vai ter com o Leon, depois que ele volta, né? É na Catedral de Rouen. Então ela vai ter um encontro dentro de uma igreja. Mas calma, eles vão só se encontrar, não vai acontecer nada. Mas enfim, né? Incomodou as pessoas da época. Agora, minha gente, esse livro aqui que eu vou mostrar pra vocês é o livro de apoio pra sua leitura de Madame Bovary. Esse aqui, então, é A Orgia Perpétua, escrita pelo Mário Vargas Llosa. O Llosa, aqui desde a primeira página, vai deixar bem claro pra gente que esse aqui é o livro que mudou a vida dele. Então, esse aqui é um livro pelo qual ele é apaixonado e tudo mais. Então ele vai escrever esse livro todo em homenagem a Madame Bovary e contando tudo que ele aprendeu durante as leituras e releituras que ele fez ao longo dos anos também. Esse livro aqui também é dividido em 3 partes e a divisão que ele vai fazer é a seguinte, olha só. Na primeira parte do livro ele vai
se colocar como leitor do livro, e aí ele vai explicar pra gente direitinho como é que esse livro tornou-se tão impactante na vida dele. Na segunda parte do livro, que é a maior parte, tem mais de 100 páginas, ele vai dizer pra gente então o que é e como é esse romance. Então aqui ele vai destrinchar mesmo o livro inteirinho pra gente e vai mostrando todo o processo de escrita que só foi possível através das cartas deixadas pelo Flaubert. Inclusive, gente, esse livro aqui eu não li ainda, mas é possível encontrar publicado aqui no Brasil as cartas do Flaubert para a amante dele, nas quais ele comentava sobre o processo de escrita de Madame Bovary. Então ele vai dizer coisas do tipo, essa semana eu só escrevi uma linha, ou no mês passado inteiro eu só escrevi 3 páginas. Lembra que eu falei pra vocês que ele demorou mais ou menos 5 anos pra escrever esse livro. Nessa segunda parte do livro do Lhosa também, ele vai contar pra gente sobre os narradores do livro. Então, ele na verdade identifica cerca de 5 narradores diferentes na história. Ele vai explicar cada um deles e tudo mais. O principal, o mais inovador na época, é um narrador que vai contar a história em discurso indireto livre, que é aquele discurso em que você tem a fala do narrador mesclada com as memórias do personagem ou com aquilo que ele está pensando. Então quem começa esse tipo de narrativa na literatura é o Flaubert. Outra coisa que ele comenta aqui nesse livro também é a questão do narrador intrometido. Então assim, é muito comum a gente pegar outros textos de apoio, aqui eu mesmo encontrei vários, em que os autores vão dizer pra gente que o narrador do Flaubert na verdade não interfere na história, ele não julga, e não é nada disso, gente. O Lhosa inclusive vai destacar aqui diversos momentos na história em que o narrador usa itálico, inclusive, para deixar bem claro que aquilo é o que ele está pensando sobre aquilo que ele está contando. Mas enfim, só para dar um exemplo. É exemplo mesmo, tá, gente? Estou inventando agora. Se ele vai dizer que a Madame Bovary vai passar por uma padaria, ele acaba comentando qualquer coisa do tipo, e naquela padaria você pode encontrar o melhor brioche da cidade, sabe? E ele vai fazendo isso, inclusive, sobre os personagens também. Então, não é bem assim. Esse narrador é bem intrometidinho mesmo. E aqui também ele vai contar pra gente a história de como surgiu Madame Bovary. Então ele conta que o Flaubert, na verdade, tinha passado meses e meses de sua vida dedicado à escrita de um livro chamado As Tentações de Santo Antão. Então quando ele termina de escrever esse livro, ele convida 2 dos melhores amigos, que também são envolvidos com literatura e tudo mais, para ouvirem, né, o Flaubert contando essa história. E aí o que o Lhosa vai dizer é que ele passa 4 dias lendo o livro dele para esses 2 amigos, somente fazendo umas pausas assim para almoçar, para ir ao banheiro e coisas do tipo. Quando ele termina de contar essa história no 4º dia, os amigos viram para ele e dizem assim, então, beleza, a gente vai fingir que você nunca escreveu esse livro, você pode jogar isso daí na fogueira. Então o Lhosa vai dizer pra gente que ele fica terrivelmente decepcionado com esses amigos, enfim, não quer fazer mais nada, mas os amigos acabam convencendo o Flaubert a escrever alguma coisa mais contemporânea. Então um deles, inclusive, vai sugerir uma história que saiu no jornal ali naqueles dias de uma moça. E veja bem, a história dessa moça pode ser um grande spoiler para quem não leu Madame Bovary. Então você pode pular aí uns 30 segundos do vídeo, tá bom, gente? Mas enfim, essa moça então teria se matado porque ela tinha uma dívida enorme que ela tinha contraído por causa dos romances extraconjugais que ela teve. Então o Flaubert fica com essa história na cabeça e ele acaba escrevendo então Madame Bovary. E tem um vídeo muito bacana aqui no YouTube, eu vou deixar o link lá embaixo, sobre Madame Bovary, em que a professora Verônica Galindes Jorge, que é uma especialista em Flaubert e tudo mais, ela vai dizer que quando sai o livro, né, quando o livro começa a sair em capítulos ali em revistas, o pessoal já tinha esquecido daquela notícia, ninguém mais se lembrava daquilo. Aliás, eu achei essa questão de atrelar o adultério à gastação desenfreada de dinheiro bem interessante. E pelo menos aqui nos livros que eu li, mesmo o Lhosa, a gente não vai ter nada específico sobre isso, né? Essa própria professora que eu indiquei pra vocês, que está no vídeo lá embaixo, ela comenta em um outro vídeo, dessa vez do Casa do Saber, também vou deixar lá o link, que a questão da gastação de dinheiro mesmo tem a ver com a insatisfação. Então ela estava insatisfeita com o casamento, com a filha, com os amantes. E aí ela tentava suprir tudo aquilo com novos objetos, novos sapatos, novos vestidos, novos presentes para os amantes. Mas essas compras também não a tiravam do tédio e também são ali um dos motivos da sua ruína. E finalmente, na terceira e última parte desse livro, o Lhosa vai contar pra gente então sobre o legado de Madame Bovary. Então ele vai mostrar pra gente que esse livro tem um pé no romantismo e um pé no realismo. E que o Flaubert não admitia essa questão do realismo de jeito nenhum. Ele achava que o livro dele fazia parte do romantismo e ponto final. Mas em compensação, outro contemporâneo do Flaubert, né, o Zola, vai inclusive colocá-lo como sendo então o pai do realismo.
E hoje em dia esse livro aqui é mais facilmente classificado como parte do realismo do que do romantismo mesmo. E além disso, né, outro legado do Madame Bovary, quem comenta também é a professora Verônica, nos vídeos que eu vou deixar lá embaixo, ela vai dizer que o Flaubert foi o primeiro grande escritor a agregar o valor trabalho à literatura. Então ele passava horas e horas dedicado à escritura desse livro, praticamente não tirava folgas e coisas do tipo, então foram 5 anos dedicado a escrever esse livro mesmo, procurando ali as frases perfeitas e tudo mais. Então, assim, antes do Flaubert, os autores eram, assim, aquelas pessoas que tinham inspirações divinas e coisas do tipo. Então, quem vai mostrar que para você escrever um livro você tem que ralar é o Flaubert mesmo. Então fica aqui a dica desse livro imperdível para você. Se você está lendo Madame Bovary, faça um conjuntinho aqui com esse livro também, vai valer a pena. Outro crítico literário que também falou bastante sobre Flaubert é o Harold Bloom, aqui nesse livro Gênio, os 100 autores mais criativos da história da literatura. Então aqui sobre aquela frase famosa do Flaubert, né, ali diante do tribunal, aquela coisa toda, né, em que ele vai dizer Madame Bovary c'est moi, né, então Madame Bovary sou eu. O Harold Bloom vai dizer o seguinte, ó, Emma Bovary é Gustave Flaubert e quase todos nós também. Madame Bovary é uma espécie de biografia universal, nem tanto uma versão feminina de Quixote, mas de um Quixote sensual, feminino ou masculino, cuja busca nada possui de metafísica, cujo desejo tem características do baixo e não do alto romantismo. Sobre o legado do livro, Harold Bloom diz o seguinte, ó, a partir de Emma, o romance entra no campo da inatividade em que os protagonistas sentem tédio, mas não o leitor. Ele fala um pouquinho sobre Freud também, olha que interessante. A histeria decorre, sobretudo, da lembrança. Eis a célebre e eloquente formulação superada por Freud. Aí ele continua, ó, não é o desejo reprimido que provoca angústia, mas uma angústia primária que enseja a repressão. Quanto à variedade de neurose envolvida nesse processo, Freud especula que a histeria decorre do medo de perder o amor. Outro spoiler aqui, hein, gente? Pode pular aí mais uns 30 segundinhos, olha lá. Emma se mata ao cabo de um processo histérico causado por um aperto financeiro bastante simples. No fim das contas, a gente fica até pensando, né? Poxa, mas por que ela não parcelou aquela dívida, né? Sei lá. Então, causado por um aperto financeiro bastante simples, mas subjacente à histeria está o medo terrível de que para ela já não haverá amantes. Além desse livro do Bloom, eu tenho aqui também esse livro da literatura. A gente tem aqui um texto muito bacana sobre Madame Bovary. Inclusive, esse texto abre toda uma seção aqui do livro, ó. Então aqui a gente tem o tédio, aranha silenciosa, tecia sua teia na sombra em todos os recantos de seu coração. E a gente tem aqui então páginas e páginas de informações sobre Madame Bovary. E a gente tem aqui uma figura de Rouen, né, a cidade onde se passa boa parte da trama. A gente tem uma mini biografia do Gustave Flaubert. Olha só que interessante isso aqui, ó. Em particular, Flaubert critica a tolice e a estupidez da classe média que ele desprezava, mesmo que ele próprio pertencesse a essa classe. Então Flaubert também veio de uma família muito abastada. O pai dele também era médico, queria que ele seguisse carreira de advogado. Ele até entra na faculdade, passa 1 ou 2 anos, mas ele começa a ter ataques epilépticos. E aí, que pena, né? Ele teve que largar a faculdade para voltar para casa dos pais. Foi assim que ele conseguiu dedicar tempo a escrever seus livros. Esse livrinho aqui é bem interessante. Esse livro está na lista dos 100 livros essenciais da literatura aqui da revista Bravo. E aqui a gente tem também alguns comentários sobre as adaptações para o cinema. Tem uma ceninha do filme ali em cima. E por fim, a última revista que eu tenho aqui em casa sobre Madame Bovary é, na verdade, o Cadernos do Entre Livros, né? O caderno especial número 4 sobre literatura francesa. Essa revista também está esgotada, viu, gente? Você só vai encontrar em sebo. E aqui também a gente tem a biografia do autor, a gente tem aqui um pouquinho sobre os massacres de 1948. Na verdade, essa questão do massacre de 1948 aparece mais no A Educação Sentimental, que é outro livro dele. Tem uma edição recente aqui, né, pela Penguin Companhia também, mesma editora do Madame Bovary. Então aqui a gente tem algumas pinceladas sobre a obra toda do autor, enfim, fica a dica aí pra vocês dessa revistinha, se vocês conseguirem encontrar também. Então é isso, se você ainda não leu Madame Bovary, eu me despeço de você aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande pra todo mundo, até mais. E pra você que já leu o Madame Bovary do Flaubert, a gente conversa um pouquinho sobre o final da história. Então é aquilo. Ela vai se enfiando cada vez mais na dívida, então é mais a dívida que ela não tem como pagar, e ela é aquela figura autossuficiente no livro inteiro, né? Ela quem toma conta do seu destino e tudo mais, que ela simplesmente não vê saída. Então assim, os desgostos amorosos também vão contar pra isso.
Mas aí junta aquele desgosto amoroso com aquela coisa do casamento imperfeito no qual ela se enfiou. Então assim, ela não vê mais saída e ela resolve então se matar. Então ela vai até a casa do boticário, né, que é outro personagem espetacular aqui nesse livro, gente. Acaba roubando um frasquinho de arsênico, toma e é isso, ela vai se matar. Só que é o seguinte, aqui nesse livro a gente vai acompanhar o padecimento da Emma Bovary durante páginas e páginas. Então, ao contrário, por exemplo, de Ana Karenina, né, em que quando ela decide o suicídio, o Tolstói vai lá e resolve tudo em uma linha, dizendo o seguinte, ó: e nesse exato instante horrorizou-se com o que fazia. Onde estou? O que estou fazendo? Para quê? Quis levantar-se, jogar-se para trás, mas algo enorme, inexorável, empurrou sua cabeça e arrastou-a pelas costas. Pronto. É assim que Tolstói termina a história da Ana Karenina, né? O livro ainda continua um pouquinho. Então, em uma linha, o Tolstói resolveu o suicídio da Ana. Aqui não. Meu Deus do céu, é angustiante acompanhar as últimas páginas, né, da história da Emma, porque o livro ainda continua um pouquinho depois disso. Na verdade é o seguinte, toda a terceira parte desse livro tem um ritmo frenético, não dá pra largar esse livro. Mas a gente vai acompanhando toda a aflição do marido e aquilo que está acontecendo com a Emma durante todas as últimas horas da sua vida. Então a gente vai ouvir os gritos, a gente vai ficar sabendo sobre a aparência dela, os espasmos, os vômitos, tudo muito bem descrito aqui. E quando ela finalmente morre, dá um alívio na gente também, no leitor também. E a gente passa a acompanhar então a tristeza que vai ser o resto da vida do marido da Emma. Ele, coitado, ainda é muito apaixonado por ela. Então assim, a primeira coisa que ele pensa quando ele vê a casa, né, sendo leiloada, a casa não, os móveis e tudo mais, aquele aviso, né, dos leilões na porta da casa dele, a primeira coisa que ele pensa é sobre o futuro da filha. Então assim, em nenhum momento a Emma pensou na filha dela. Ao contrário da Ana Karenina, né? Porque assim, a gente pode encontrar aqui na Ana 1000 defeitos, mas ela amava os filhos. Então ela vai abandonar o filho que ela teve do primeiro casamento num dado momento aqui na história, sem dó nem pena. Mas vira e mexe, ela se lembra do filho, tenta visitá-lo e tudo mais. Aqui não, gente. Aqui é como se a filha simplesmente não existisse. E a continuação da história dessa filha aqui, depois da morte da mãe, é bem triste no livro também. Além disso, também pensando em comparações com a Ana Karenina, a gente vai chegar à conclusão de que a Ana escolheu bem o seu amante. Ela escolhe um rapaz que realmente é apaixonado por ela, faz tudo por ela, fica com ela até o fim, ao contrário da Emma Bovary, que escolheu um pior que o outro, gente. Então assim, ela tinha um dedinho meio podre mesmo. Além deles terem sido péssimos pra ela, eles são assim figuras insossas. Na verdade o Vronsky ali da Ana Karenina também é. Outra coisa que eu andei pensando também é que o Tolstói não gostava da Ana Karenina. Então assim, tem uma frase aqui de pessoas comentando sobre o fim da Ana num dado momento, aqui eu vou ler pra vocês, ó. Sim, ela acabou como deveria acabar uma mulher dessa laia. Até a morte que escolheu foi baixa e infame. Então olha só, a impressão que dá ao término dessa leitura é que o Tolstói realmente se vingou, entre aspas, da Ana Karenina, né? Então ele dá o fim que a personagem merecia. Agora aqui a impressão que dá ao longo do livro todo é que o autor do livro era apaixonado pela Emma. Então não é que o narrador não exponha pra gente os problemas das atitudes dela, mas ele sempre dá um jeito de elogiá-la, de mostrar um outro lado, de mostrar sua beleza, sua graça. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Depois vocês me contem aí nos comentários. Além disso, ele demora a se despedir da Emma, né? E por consequência a gente também demora para se despedir dela. A gente vai acompanhando ali todo o calvário, aquele enterro, aquela coisa do vestido de noiva, porque o marido decide enterrar a esposa, né, no vestido de noiva dela. Aquele acidente que acontece quando a boca da morta abre sem querer, enfim, gente, detalhes sórdidos aqui. Mas enfim, eu fiquei com a impressão de que o autor demorou para se despedir dela. Então depois vocês me contem aí nos comentários o que vocês acharam disso. E eu tive impressões muito semelhantes com relação às duas personagens, né? A Ana Karenina e a Emma Bovary. As duas me parecem extremamente mimadas, e assim, a Emma ainda é filha única, né? Então ela nunca teve concorrência, então ela sempre foi apaparicada, então ela sempre achou que ela estava acima dos outros, né? Acima do marido, da filha, da sociedade, enfim. Mas realmente eu fiquei com a impressão de que o problema prático da Emma seria facilmente resolvido. Ela provavelmente continuaria manipulando o marido ali, enfim, né?
Nem quando ele descobre depois as cartas que ela guardava dos amantes, ele deixa de amá-la. Mas é isso então, gente. Livro incrível. Depois vocês me contem aí nos comentários o que vocês acharam dessa leitura. Vejo vocês também nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.